Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje eu vou falar sobre o servo de todos. É muito bom poder falar características de Jesus Cristo. E o texto base do vídeo de hoje é Filipenses capítulo 2, nos versículos 6 e 7, que diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, a pessoa mais importante de toda a história da existência. Ninguém em todos os reinos, de todos os tempos, é tão digno de honra e glória quanto o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ou seja, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Ele é digno de receber glória, honra, louvor. E mesmo sendo alguém tão digno, Jesus se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. E ele se fez semelhante a nós, que somos suas criaturas. Isso é tremendo, é algo absolutamente maravilhoso. Isso é algo que é difícil de dimensionarmos. O Criador de tudo aquilo que nós vemos, o autor da vida, o pintor do universo, a mesma pessoa que fez todas as estrelas incontáveis do universo, que fez a Terra exatamente com os elementos químicos, com a distância em relação ao Sol e a tudo o necessário para existir vida. O mesmo Deus que criou a natureza, os animais, que fez o Sol, a Lua, esse Deus se fez homem semelhante a nós. Deus, o Criador de todo o universo, se fez homem. Um ser constantemente sujeito a tentações, dores, tristezas. Ele optou por viver uma vida como a nossa, de experimentar aquilo que nós vivemos. Por isso que em Hebreus a gente fala que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele, semelhante a nós, esteve sujeito às dores, esteve sujeito às setas do maligno, ele esteve sujeito a tudo aquilo que nós vivemos hoje, nossos sentimentos, nossas lutas. Ele viveu isso, ele viveu na sua própria pele. E ele ainda assim se humilhou e serviu a nós. Não há maior exemplo de humildade. E o fato da pessoa mais importante da história ter nos servido não deve nos ensoberbecer, mas nos quebrantar e nos constranger ao ver como somos orgulhosos, mesmo sendo pó. Eu não sei quem para você hoje seria a pessoa mais importante, mais elevada, num certo sentido, uma pessoa mais que tem mais poder e que tem mais influência. Pense na pessoa que para você é o auge da sua carreira, o auge da sua... uma pessoa que você admira muito e que você acha, nossa, essa pessoa é diferenciada. E você pensar que ela vem até você e serve você. É inconcebível.
Talvez para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, é como se o presidente da nação mais poderosa da Terra viesse até a sua casa e servisse você, fizesse um almoço para você e depois ainda lavasse a louça, e você só ficava sentado na mesa, deixando essa pessoa servir você. É como você receber a visita do seu chefe em casa e, em vez de você fazer as coisas para ele, ele faz para você. É um pouco difícil de dimensionar e de exemplificar com qualidade como é a humildade de Jesus, porque Jesus é incomparável. Ele é o próprio Deus e ele ainda assim se fez servo para nós. É maravilhoso. Isaías 52:13 diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Jesus é o servo de Deus. E ele andou com prudência e ele foi exaltado. Ele se humilhou e se permitiu ser humilhado, mas ele foi exaltado. Em Isaías 53, versículo 11, diz: O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse texto, que também se junta ao finalzinho do texto de Isaías 52, fala sobre o servo sofredor. Jesus se fez servo, mas não só um servo, servo de Deus e servo sofredor. Ele levou sobre si a culpa do nosso pecado, as dores do nosso corpo. Tudo o que você pode pensar que foi consequência da queda adâmica, do pecado que há em nós, Jesus sofreu em seu corpo. E é também interessante, em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, além de servo do Senhor, servo sofredor, ele também é um servo intercessor. Jesus vive intercedendo por nós. Além de Deus olhar para nós com graça, através de Jesus, Jesus também está constantemente intercedendo por nós. E para finalizar, eu quero recomendar uma canção que é muito bonita, eu gosto bastante dela, ela se chama Que Ele Cresça. E no final do refrão dessa música, ela chama Jesus de servo de todos os irmãos. O Mestre, perto da crucificação, lavou os pés dos discípulos. E como diz o texto, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João capítulo 13, versículos 12 a 17. Jesus é o verdadeiro servo. Servo do Senhor, servo sofredor, servo intercessor e servo de todos os irmãos. Se ele foi assim, sejamos nós também. Aqui ele nos deu o exemplo, para que a gente seja igual a ele. Que sejamos servos uns dos outros.
e, sobretudo, servo de Deus. Porque Jesus, em tudo que ele fez, ele serviu aos irmãos, ele serviu à igreja, mas ele em tudo serve a Deus, porque ele é servo de Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome do seu servo Jesus, eu quero fazer essa oração pedindo para que eu seja um servo de todos os irmãos, que eu, com a minha vida, com o meu trabalho, com as obras das minhas mãos, com as minhas palavras, possa servir a igreja, que eu seja um servo fiel, que honra, Pai, o privilégio de poder seguir a Cristo, porque Ele, mesmo sendo Mestre e Senhor, serviu a todos. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Deus veio, se fez igual a nós, se fez servo para servir a nós, Pai, imagina nós. Nos dá essa percepção, nos faz enxergar, Deus, que nós devemos servir uns aos outros, que devemos, assim como Jesus fez, fazermos também. Que possamos lavar os pés uns dos outros. Que possamos ser servos humildes, que não se ensoberbecem, que não pensam que merecem ser servidos, mas assim como Jesus, até nisso, foi exemplo, ele não veio para ser servido, mas para servir, Pai. Eu oro para que eu assim seja, que eu sirva e não queira ser servido. Eu posso aceitar o serviço que podem fazer a mim, mas que eu tenha esse coração de servo, de poder ajudar, não importa, Pai, não importa qual posição eu chegue, não importa se o Senhor me fizer ser um importante líder, uma pessoa influente, se eu for uma pessoa de fama ou qualquer coisa, Pai, ou uma pessoa rica financeiramente, Pai, não importa, em nome de Jesus eu oro e deixo registrado aqui, inclusive, que eu seja sempre servo. Me ensina isso, Pai, porque eu nunca vou chegar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, sendo Deus, se fez servo. Nos ensina isso, Pai. Nos ensina a servir uns aos outros, em amor, com alegria, com gratidão em nosso coração pelo privilégio de poder ser instrumento do Senhor. Porque quando a gente serve, a gente está nas tuas mãos, sendo manipulado pelo dedo de Deus, sendo instruído pelo Espírito do Senhor, glorificando a Deus Pai através do exemplo do Filho. Então nos faz, Pai, sermos servos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.